Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, que Deus venha abençoar cada um de vocês, venha iluminar os passos de vocês, amém, que venha ser uma semana abençoada, iluminada pelo Senhor, venha iluminar os passos, os sonhos, tudo que vocês têm desejado a Ele, e que venha ser uma semana 100% consagrada a Deus. Vamos para aqui mais um vídeo a respeito da palavra de Deus, né? Mais um vídeo aqui falar sobre Deus, que é o que a gente temos que falar no nosso dia a dia, né? E também convido a você que ainda não me segue a estar me seguindo, convido você a curtir o vídeo, comentar no vídeo e compartilhar o vídeo a quem necessita compartilhar, né? Quem necessita ouvir a palavra de Deus. Então pega a sua caneta, pega a sua folha e pega a sua Bíblia e vamos mais uma vez aprender a respeito da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito do Salmos 23 e o capítulo 1, unicamente o capítulo 1, para que o vídeo não fique grande demais. Eu quero trazer a vocês um pouquinho a respeito dessa famosa frase que a gente falamos que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, né? Porque você já parou para pensar o que significa realmente dizer que Deus é o seu pastor? Você já parou para pensar a respeito disso? Significa que você nunca estará órfão, né? Se Deus é seu pastor, nunca estará perdido e, acima de tudo, nunca estará necessitando daquilo que realmente importa, né? Sabe aquelas pessoas que não falta comida, não falta gasolina para andar no carro, que não tem falta de nada daquilo assim que necessita? Isso é porque Deus tem operado, né? Então, isso é porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é meu pastor e por isso nada me falta. Então hoje vamos entender um pouquinho a respeito desse texto, que é muito profundo, é um texto que a maioria conhece de cor, né? E é um texto que sempre a gente lê, ele fala com a gente de uma forma diferente, né? Porque quando a gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Na época, né, antiga, foi escrito porque todo mundo entendia o que era ser um pastor, o que era um pastor, como era um pastor, né? Porque o pastor, ele era quem conhecia cada ovelha pelo nome, ele era quem a guiava para lugares seguros, quem as protegia de lobos e perigos, né? Quem nunca a abandonava, né? Então ali Davi escreve que o Senhor era o pastor dele porque ele era muito bem conhecido, o pastor, né? Assim como o próprio Davi, o autor dos Salmos, ele mesmo foi, quando você lê a história de Davi, você vê que ele correu atrás de leão, né, de urso, né? E então assim, ele lutou muito ali para proteger as ovelhas, porque as ovelhas, elas não têm o sentido do perigo, né? Por isso que ela necessita de pastor para proteger. Então, quando fala isso, né, o Senhor é meu pastor, é porque o pastor é quem guia pelo lugar seguro, é quem te protege do mal, é quem te protege das lutas, é quem te protege das dificuldades. Hoje em dia a gente não vê mais, né? Ou talvez vê, mas vê pouco, pastor de ovelhas, né? Porque isso é a mesma coisa de quem mexe com gado, né? Quem mexe conhece as vacas, dá nome para cada uma e assim é. Então assim era com as ovelhas antigamente. O pastor conhecia. Então, quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, ele está confessando que Deus, né, assume total responsabilidade pela sua vida, pela vida dele, né? Porque se o Senhor era o pastor de Davi, se o Senhor é meu pastor, se o Senhor é seu pastor, você dá total liberdade para ele assumir a sua vida com responsabilidade. Aí é ele que vai te guiar, aí é ele que vai te proteger, aí é ele que vai te levar aos lugares, né? Ali, então você não está perdido, você tem um guia que sabe exatamente por onde caminhar, né? Mas para isso o Senhor tem que ser o seu pastor, né? Então, para Deus ser o seu pastor, tem que ter a relação de confiança. Temos que ter confiança. Dizer, meu pastor, é um ato de intimidade. Quando você fala que Deus é o meu pastor, é um ato de intimidade ali. Não é um pastor ou um pastor do outro, mas é meu pastor. Então isso significa que você confia nele de corpo e alma, né? Entregando o controle da sua vida nas mãos dele, sabendo que ele quer o seu bem. Então, quando você fala, meu pastor, relação de confiança. Relação de confiança, você pode bater no peito e dizer que Deus é o meu pastor, né? Deus é o que quer
o meu bem. Deus é que sabe o que me faz bem, né? Então, isso é o significado de Deus é o meu pastor. E vem a frase final que fala: nada me faltará. Nada me faltará. Muitas pessoas pensam que significa ter dinheiro infinito, né? Ou todos os bens materiais. Mas a verdade é muito mais profunda do que isso, né? Nada me faltará não significa que você tem que ter com sobra. É você ter tudo aquilo que você necessita sem falta, né? Não me faltará proteção, né? Porque você não está sozinho nas lutas, Deus está te protegendo. Não faltará provisão, né? Porque tudo que você realmente precisa para viver e ser feliz será suprido. Não faltará paz, mesmo no momento difícil, ausência de ansiedade, porque você não sabe porque você sabe quem cuida de você, né? Então, quando você fala nada me faltará, não me faltará proteção porque Deus me protege, não faltará provisão porque Deus supriu o que eu necessito e não faltará paz porque Deus está comigo, me dando a paz e me abençoando, né? Então, esse versículo é uma declaração de fé. Ele olha para o futuro e diz: não importa a situação, eu tenho a Deus e tendo Ele, tenho tudo o que preciso. Não me falta nada essencial. Então, todo dia, declare na sua casa que Deus é o seu pastor. Que você venha ter intimidade com Deus, venha ter a proximidade com Deus e venha andar no caminho do Senhor. Porque é Ele quem protege, é Ele que nos dá, é Ele que nos abençoa e é Ele que vai abençoando nossos caminhos para que possamos acordar cada dia, trabalhar cada dia e dormir tranquilo cada dia. Amém? Fiquem todos na paz, que Deus abençoe e cuide de cada um de vocês e não esqueça de seguir o canal.